Paulo Antunes é o diretor de formação da Federação de Halterofilismo de Portugal. É mestre em treino desportivo com especialização no halterofilismo e de momento encontra-se a fazer doutoramento em Espanha. Acompanha vários atletas portugueses de halterofilismo e é um dos grandes impulsionadores desta modalidade em Portugal. Estamos em véspera de uma prova que inscrevemos 100 atletas, se não me engano, e esgotar em 4 dias. Isto é o maior número de praticantes que já tivemos em competições em Portugal, numa competição. O maior número, possivelmente, já tivemos um número idêntico, ou seja, logo no início no Algarve tivemos um número bastante idêntico, mas esta tem diferentes características. Uma das características é que nós começamos a ver o nível técnico a subir imenso em relação àquilo que já tinha acontecido. Outra das situações é que cerca de 60% dos praticantes que estão inscritos nesta prova são femininos, e isso é uma coisa brilhante. Fantástico, não sabia. Portanto, é a primeira prova oficialmente que tem realmente maior predominância feminina. Já tínhamos tido uma prova em que tivemos 50-50, bem próximo disso. Neste momento não. Isto porque tem maior relevância. Porquê? Porque o halterofilismo foi sempre tido como um desporto marcadamente masculino. Para além disso, toda a história que é escrita em halterofilismo tem sido um pouquinho com base no masculino, nomeadamente, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a primeira vez que houve halterofilismo nos Jogos Olímpicos foi apenas no ano 2000. Ok. Halterofilismo feminino foi apenas no ano 2000. Porque a modalidade do halterofilismo já existia, é das primeiras, desde 1896. Teve em 1896, nos Jogos Olímpicos da Grécia, nós e algumas modalidades fomos os primeiros a estar aquilo que nós consideramos os Jogos Olímpicos contemporâneos. E, portanto, o halterofilismo esteve inserido. Apesar de estar num âmbito assim ele estava meio agregado ao boxe, esteve sempre meio agregado ao boxe e etc, mas já foi uma... Mas o halterofilismo não vai sair dos Jogos Olímpicos? Ou não estava para sair? Não. Estava para sair. Foi uma... quer dizer, aconteceram aqui vários acontecimentos, nomeadamente foi por causa do escândalo de doping. Sim, ou seja, o escândalo de doping foi um polvo que se esticou para além daquilo que nós vimos no Ícaros russo, portanto aquele programa russo que havia, aquilo esticou-se imenso e depois percebeu-se que aquilo tinha implicações ao nível da Federação Internacional e derrubaram a antiga Federação para criar esta nova Federação mais limpa, por assim dizer. E portanto, com base nisso, o Comitê Olímpico colocou-os em xeque. Ou seja, se vocês não cumprirem determinadas regras até aquela data, vocês vão estar fora. Esta foi a premissa. Achava que já tinha ia acabar. Não, e no fundo começou a fazer sanções, começou a limitar até o número de praticantes por país também, por nação, e isso é bastante complicado. Portanto, essa foi toda a premissa por trás. Existem outros casos, por exemplo, o halterofilismo foi esse, o halterofilismo teve a ver com isso, com o doping, mas, por exemplo, existem outros casos, o boxe está no mesmo caso, está dependente da aceitação, mas no caso deles não é o doping, o caso deles é os combates combinados. As apostas ilegais. Pois, e até pegando nas questões das provas da atualidade para aquilo que era antigamente, há muita diferença em termos logísticos. Neste caso já percebemos que havia mais atletas masculinos a praticar, hoje temos mais a mulheres, mas havia algum tipo de dinâmica que seria muito diferente do que a atualidade, ou sempre foi assim nestes moldes? Bom, os moldes sempre foram idênticos. A única coisa de maior relevância talvez seja a barra feminina, porque as meninas começaram por competir com a barra que é de 20, que é convencional, que é hoje em dia chamada barra masculina. Não havia diferenciação, só mais tarde surgiu a diferenciação. Mas as meninas fazem com barra de 15. Sim. Exatamente. Pois é, incrível. Nós o ano passado já tivemos atletas a competir em competições europeias. Para quando, já falamos sobre os Jogos Olímpicos, para quando um português nos Jogos Olímpicos? Isso é, os Jogos Olímpicos, isso é uma pergunta interessante, não é? Os Jogos Olímpicos são o auge, não é? E especialmente como esteve este ano a qualificação olímpica, que foi muito difícil, foi muito dura. Por causa dessas sanções que o comitê colocou, ainda se tornou mais competitivo. Sim. Eles limitaram, no fundo. No entanto, eu acho que, para todos os efeitos, agora no final pelo menos, ou seja, eu não concordo com esta forma.
mas acho que poderiam pegar em qualquer coisa disto e fazê-lo um pouquinho diferente. Eu vou explicar porquê. Uma das regras que mudaram, uma das regras de fundo do halterofilismo que mudou foi o peso corporal ter relevância para o movimento. Ou seja, antigamente, imaginemos que vocês estavam os dois na mesma categoria de peso corporal e faziam os dois a mesma carga precisamente. Quem ganhava era quem pesava menos. Ok. Mas umas gramas chegava. Os menos, não interessa quanto é que é, 1 grama, 2 gramas, o que fosse, Ganhava. menos ganhava. E o que é que aconteceu? Nos últimos anos, essa regra foi invertida. Ou seja, saiu essa regra da frente, todas as outras se mantiveram, ou seja, essa era a primeira, mas imaginemos que por um acaso, exatamente, imaginemos por um acaso vocês tinham precisamente o mesmo peso, que podia acontecer, é possível acontecer. Então íamos passar para a segunda. Então o que é que eles fizeram? Vamos tirar esta da frente, porquê? Isto criava muita previsão, ou seja, os treinadores iam e diziam assim, ok, o meu atleta pesa menos, basta fazer o mesmo que ele. Isto tirava um bocadinho a graça. Ok, pois, pegar mais, exatamente, mais um exatamente. Era muito previsível, não é? Era muito previsível e portanto tirava um pouco a graça. E eles, para pimentarem aqui um pouco mais a coisa, para desafiar um bocadinho mais os atletas, colocaram estas novas regras, ou seja, novas regras não, as regras já existiam, apenas só no caso do peso corporal ser igual é que eles passavam para essas regras, portanto. Mas como é que está agora? Empatamos em carga, então. Quem fez primeiro? Quem levantou primeiro. Quem fez primeiro? Ou em primeiro na tentativa, imagina, tu fazes na primeira tentativa 80 quilos, e ele faz só na segunda tentativa os 80 quilos, estás tu à frente. Fui primeiro. Exatamente, arriscaste mais. Okay. A ideia é esta, arriscaste mais. Faz sentido. E para o jogo em si. Exatamente, a ideia é essa. Tu como segundo a levantar tens alguma vantagem porque podes escolher até levantar mais 1 quilo. Exatamente. Estás a perceber? Se tu levantares o mesmo ao prior, tipo, o espetáculo é mais exatamente. Sim, e isso fazia a questão de peso corporal. Tirava o espetáculo. Exatamente. Eu só precisava de igualar. Mas até é interessante porque no fundo até traz esse espetáculo mesmo para o público. Que eu acho que isso é mesmo. E vimos agora em Phuket, foi um massacre, porque houve algumas categorias de peso corporal que tiveram 4 ou 5 tentativas validadas, foi um completo massacre, mas o que é certo é que vocês vão ver as pessoas a tentarem aquelas marcas e isso torna-se interessante, não é? Porque ao fim e ao cabo não ganha quem faz 6 em 6, ganha quem faz mais carga. Pois é, isso é esta é a premissa. E portanto, obviamente que quem faz 6 em 6 quer dizer que chegou mais longe e mais perto do objetivo que tinha, mas de qualquer das formas não invalida que seja mais interessante daquela forma, não é? Arriscar. Porque nota-se que depois até há uma própria estratégia por cada treinador, por cada atleta para aquela determinada prova, porque depende, esse mesmo atleta às vezes noutra prova tem outro tipo de comportamento. Sem dúvida. E há mais influência de cada parte, atleta e treinador, assim, ele ajuda a decidir. Claro. Até porque, até mesmo o mindset é completamente diferente de prova para prova. Em termos quando estamos a falar em atletas de alta competição, o mindset é muito diferente, porque tu podes estar mais focado ou mais motivado para fazer uma determinada carga num determinado sítio, porque aquilo vale para ti, e noutra podes não estar tanto, não é? Portanto, basicamente... E rivalidade entre atletas existe? Existe alguma rivalidade, mas não é uma rivalidade nociva, por assim dizer. Não existe, isso não existe. Não é aquela rivalidade agressiva. Não, eu não vejo isso dessa forma. Até mesmo lá fora, obviamente que os atletas estão a competir entre eles. E atleta, o nome em si, atleta de competir, já torna ali tudo. Exatamente, claro que sim, claro que sim. Mas nunca uma coisa ao ponto de se prejudicar. Isso não. Até porque a modalidade, assim mesmo por fora, é bastante individual e automaticamente tu estás mais focado em ti, claramente estás a olhar para o que o outro atleta, que é o teu adversário, está a levantar, mas não tens aquele contacto físico que às vezes que poderias ter noutra modalidade. Exatamente, é completamente diferente nesse sentido, até porque como nós somos taxativos, tu consegues saber hoje aqui, a levantar a tua carga, se fazes mais do que fulano que está na China, não é? E com as redes sociais agora e tudo, dá para ver, tipo, aquele atleta está a treinar a X carga. Exatamente, isso mudou tudo. Não há melhor forma de avaliar o melhor atleta. Sem dúvida. Levanta mais, não é? Sem dúvida, mas isso mudou tudo. Mas eu tenho aqui uma questão que vai ter em encontro ao aumento do número
de atletas, amanhã tem uma prova, está a dizer que está com aumento de atletas. Isto deve-se a que de facto o fitness está a aumentar. Foi à conta do crossfit, foi tipo as pessoas que estão ativas para fazer barras agora. A que é que acha que deviam ser este aumento do número de praticantes? Eu acho que é um conjunto de variáveis. Condições também? Sim, também. Mas eu acho que é um conjunto de variáveis. Ou seja, o que aconteceu aqui foi primariamente o CrossFit. O CrossFit veio mostrar o movimento ao mundo. Pois eu também porque tinha essa ideia, mas queria ouvir a sua. Não, sem dúvida absolutamente nenhuma, no mundo inteiro, não só em Portugal, atenção, no mundo inteiro. O CrossFit veio apresentar a modalidade. E com base nisso as pessoas começaram a experimentar e a gostar, como em todas as situações. Ou seja, eu acho que eu sou apologista de que na escola devia haver uma espécie de CrossFit, não é? Ou seja, vocês conseguirem apresentar, imaginem um mundo ideal em que vocês conseguissem apresentar todas as modalidades aos vossos atletas e eles podem escolher. E até era a idade certa deles ficarem a conhecer exatamente. a força, levantamentos olímpicos. Exatamente. Há um cruzamento de modalidades que no fundo depois trabalha todas as aptidões de uma forma geral e depois quando chegassem a uma altura mais que queiram ser mais específicos, optavam por escolher uma modalidade. Fase de especialização, quando entrassem na fase de especialização, obviamente que depois poderiam decidir em função daquilo que eles gostam. Isto porque reparem, se eu tiver aqui um menu reduzido, vocês vêm jantar ao meu restaurante e eu só tenho 3 pratos para vocês. É handball, futebol e basquete. Badminton, claro. Só tem, exatamente, o clássico. Então vocês dizem assim, eu não gosto de nenhum desses pratos, não vou comer nenhum. Estão a ver? E aqui a ideia parte logo. Ficam completamente parte. E aqui a ideia é essa, a ideia é tentar fazer chegar também à atividade física, não o desporto em si, mas só à própria atividade física a mais pessoas, porque nós temos um problema de falta de atividade física em Portugal e no mundo, mas em Portugal, e portanto isso seria com certeza um passo para irmos mais à frente, e não temos isso hoje em dia. O facto então foi as aulas de CrossFit. Sim, e qual é que foram os outros? É que eu tive a licenciatura de Educação Física e Desporto e ninguém me falou do halterofilismo. Ninguém me disse o que era o halterofilismo, só conheci depois pelas redes sociais. Okay. Mas é isso, é os temas que nós podemos trazer mesmo. A que é que se deve este facto? Esse facto, primeiro, deve-se à falta de conhecimento dos próprios professores e do próprio modelo que está instituído no ensino superior. O ensino superior, vocês sabem, e vocês já têm uma licenciatura, tal qual como eu, e etc., e tantos outros, e na vossa licenciatura vocês tiveram, foi-vos apresentado várias modalidades, e depois dessas modalidades vocês eventualmente gostaram um pouquinho mais de uma, não é? Mas nós temos, o halterofilismo e o treino de força têm tido alguns dogmas, nomeadamente os miúdos não podem pegar em pesos, pegar em pesos faz mal às costas, temos muitos mitos, criaram-se muitos mitos à volta do treino de força. Da força. Pois neste caso o Paulo dá aulas, é professor universitário do Rio Maior e dá aulas de halterofilismo especificamente. Essa cadeira de halterofilismo é no primeiro ano? Ela é dada no treino desportivo, na licenciatura em treino desportivo, e é dada em 3 anos, ou seja, não é uma cadeira semestral, é uma cadeira anual. Ou seja, a nossa é uma cadeira anual, vale 10 créditos em cada ano, e portanto é modalidade 1, modalidade 2 e modalidade 3, e é a especialização. Então, a pessoa escolhe a especialização que quer em cada modalidade. Mas os alunos escolhem a modalidade? Sim. Ou é para a turma toda? Não, eles escolhem a modalidade. Eles escolhem halterofilismo? Exatamente. Mas é só tipo aqui no Porto não existe isso? Não. Este modelo é um modelo tutorial. Pois é que não estou a perceber. Ou seja, imaginem, o que diz a regra é que se vocês tiverem mais de 5 alunos a escolher uma determinada modalidade, ele passa a ser uma turma. Até 5 alunos passa a ser tutorial. Ou seja, vocês são tutores, professores tutores daqueles alunos. Okay? E o modelo é um modelo efetivado por vós, obviamente, com base nos referenciais de formação. Os referenciais de formação foram criados e é esse o modelo que é criado. E, portanto, com base nisso é que é escolhido. Quantos alunos é que tem em média? Agora,
Depende muito dos anos. Costuma ter vários. Costumamos ter vários, sim. E agora cada vez, lá está, cada vez mais e alavancados um bocadinho por Redes sociais também. as redes sociais, pelo CrossFit e etc., as pessoas demonstram mais interesse, obviamente. E isso tem-se verificado. O O crescente aumento. halterofilismo, eu só ouvi falar disso quando um colega meu foi de Erasmus para a Polónia. Eles lá têm uma cadeira. E ele chegou aqui ao Porto e disse: fiz lá halterofilismo, fiz levantamentos de barra e não sei o quê. Eu falei: e tu tiveste isso? Não, era obrigatório ter tipo exame, Sem fazer dúvida. a prática, Sim. tínhamos notas. Na Polónia, na República Checa, na Grécia, o coaching de halterofilismo faz parte do tronco comum. Okay? É uma cadeira que faz parte do tronco comum. Muito fixe. Okay? E eu acho que faz todo o sentido, porque reparem, o pessoal do handball pode fazer halterofilismo, o pessoal do futebol pode fazer halterofilismo, o pessoal da natação pode fazer halterofilismo, os halterofilistas não fazem natação. Portanto, eu acho que faz muito mais sentido ter halterofilismo. Aliás, o halterofilismo é uma das modalidades utilizada como strength and conditioning, processo de strength and conditioning, e portanto faria muito mais sentido colocar o halterofilismo do que outra modalidade qualquer genérica, não é? Que possivelmente muitas das pessoas já não vão voltar a praticar. A fazer algumas modalidades que fizemos. E depois não deixa de ser uma base bastante interessante em termos daquilo que pode ser as competências normais do ser humano, não é? Tipo, principalmente agachamentos, deadlift, que podem, estamos a falar de alguns movimentos também de powerlifting, mas que depois podem ser inseridos também num planeamento de weightlifting que faz todo sentido. Claro que sim, eles existem e reparem, o powerlifting ou se quiserem transpor para a musculação, chamar-lhe musculação, é uma série de nomes que as pessoas lhe deram para configurar um determinado conjunto de elementos. E o powerlifting utiliza as bases do movimento, utiliza um peso morto, pelo menos o convencional, o peso morto convencional é uma puxada lenta, né, de halterofilismo, portanto, o agachamento também o temos presente sempre, porque a posição de agachamento também é uma posição... Até está em todos, musculação, exatamente, cruza todos eles, sem dúvida nenhuma, e portanto, e nós vemos que, especialmente quem treina em contexto de ginásio, quem faz PTs e etc, vemos, por exemplo, muitas vezes, atletas dos desportos coletivos que não sabem o que é movimento. Sabem movimentar-se, mas não sabem o que é movimento. E quando lhes pedes um movimento diferente daquilo que é o padrão deles, é muito difícil de executarem. Vocês veem com certeza isso. É mesmo isso que eu no ginásio comercial e acontece isso. Ninguém faz halterofilismo. Mas também não há condições para executarem tipo halterofilismo ou tipo movimento. Eu acho que alguns já têm. Alguns já têm e já existe, tem que tipo em cadeias de low cost e tudo, já existe tipo plataformas e assim. Mas acho que os ginásios não estão preparados ainda para tal coisa. Alguns, eu estou num que é comercial, mas não está para fazer um snatch, claro. um clean, não está preparado o ginásio. Eu acho que, primariamente, não está logisticamente preparado, ou seja, não tem o equipamento disponível para o fazer, e depois tem outra questão. As pessoas também não estão predispostas a aceitar, porque reparem, as barras batem no chão, depois as pessoas incomodam-se com aquele som e há toda uma cultura à volta disto que faz com que as pessoas fiquem um bocadinho avessas ao que é e não sabem o que é, profundamente. Isso. Nós vemos muitas vezes nas redes sociais, hoje em dia vocês sabem, dá-se muito hate nas redes sociais, e vemos muitas vezes nas redes sociais as pessoas a comentarem qualquer coisa que, mesmo não conhecendo, ou seja, não sabem porque é que as pessoas jogam as barras para o chão. Eu já tenho visto pessoas a dizerem, mas porquê que não seguras a barra a descer? Mas que coisa é essa, não é? Faz ascendente, quando é que está? Faz ascendente. Faz ascendente, os joelhos são partidos todos. Exatamente. Sim, mas se calhar eu trazia só este ponto que eu acho que também é relevante, que é, nós realmente quando acabamos a licenciatura ou até mesmo o mestrado, nós terminamos o nosso percurso universitário sem perceber exatamente o que é agachar ou o que é fazer um deadlift, e nós tivemos que recorrer a outros profissionais e até mesmo a outros cursos para o fazer. E hoje em dia também recebemos bastantes profissionais da área também, que são procuram-nos para o nosso conhecimento, que já temos alguns anos também disto, a trabalhar sempre nestas dinâmicas, e realmente o que vemos é que há muita dificuldade dos próprios atletas para executar este tipo de movimentos. Se nós conseguíssemos implementar isso mais cedo,
como o professor acaba por implementar na universidade, isso torna-se muito mais eficiente para depois essa pessoa entrar num planeamento, seja do que for, mais para a frente, ou até mesmo numa questão de fazer um fitness habitual, porque no fundo complica-se agachamento. E até se não fizer tipo mais, sabe dele quem fazer um clean, já sabe quem tem uma E a própria percepção corporal é bastante importante. Houve alguns movimentos-chave do halterofilismo, nomeadamente o Power Clean, o Power Snatch, etc., que foram sempre utilizados por muitas modalidades. Por exemplo, o atletismo utiliza muito, o rugby também utiliza muito, e já há muitos anos. Obviamente que isto também é muito cultural. Lá fora utiliza-se mais do que cá, mas é muito cultural. Existe indícios, existe literatura que diz que ensinar halterofilismo não é assim tão difícil para quem o sabe ensinar. Porque aqui a questão-chave é esta, não é? Porque se vocês, no fundo, não souberem ensinar, como é que vão conseguir ensinar algo bem, não é? Portanto, basicamente é isto, ok? Exatamente, é que existe muita técnica atrás de um levantamento olímpico. Exatamente. E saber ensinar... Essa é a chave, porque o que nós vemos muitas vezes, eu já vi este cenário, aqui há uns anos, houve o treinador nacional de velocidade e barreiras, que era o professor João Martins Abrantes, é o professor João Martins Abrantes, que ainda é ele que está no CAR. Nós tínhamos um aluno em comum, ele dá atletismo na Faculdade de Universidade Humana, e tínhamos um aluno em comum, que é o Alberto, que neste momento treina no Sporting, e ele, o Alberto estava lá a fazer estágio de licenciatura com ele, e ele revelou-lhe algumas dificuldades que tinha, não é? Fazia o que podia, obviamente, aquilo que ele mais ou menos sabia e que visualizava dos movimentos de halterofilismo, mas não tinha todo o know-how, e então revelou-lhe isso, e ele falou-lhe que eu podia ajudar. Então eles contactaram e eu fui lá, e durante muito tempo, antes agora da pandemia, no Covid, eu fui lá ter com eles várias vezes e entrei em contato com eles, estava lá aos domingos, eles fazem ao domingo a componente de força deles, ia lá ter com eles ao domingo e corrigíamos, etc., os atletas que estavam com ele. E portanto isto às vezes é a percepção também que a pessoa que está do lado de lá tem que ter, não é? Que é, eu percebo que eu não consigo... Não é? Exatamente, é a multidisciplinaridade. Eu sei que não consigo chegar a todo lado, pelo menos de uma forma efetiva, e portanto vou tentar chegar a alguém que vá, não é? É óbvio que eu, por exemplo, os meus atletas às vezes precisam de fisioterapia, eu não lhes vou dar fisioterapia, eu vou indicar-lhes um fisioterapeuta, ou olha, procura um fisioterapeuta. Sim. Não é? Portanto, Mas isso fomos de encontro àquilo que estávamos a falar, se a faculdade não tiver halterofilismo ou der uma base tipo aos seus alunos, não conseguem ter a noção de dar tipo um personal trainer, e é mais fácil ensinarmos um deadlift do que um jerk. sem dúvida. Mais fácil. Mas é mais E fundo temos do que que isso, Júlio. É mais fundo do que isso. O problema é mais fundo do que isso. Sim, então é verdade. O problema é mais fundo. Isto com a aparência em vez de fazer... Sim. Mas o problema é muito mais profundo do que isso. Porque é isso, mas... o problema está precisamente na forma como o tronco comum do desporto está construído. Nós em desporto estamos constantemente em evolução, e aquilo tem-se mantido. E portanto, obviamente que continuamos a ensinar coisas que não têm validade científica, plataformas instáveis e coisas do género, não tem validade nenhuma científica. Continua-se a ensinar isso nas faculdades, as pessoas continuam a dizer isso, continuam a dizer que o joelho a passar a ponta do pé vai fazer mal, não é? Portanto, isto são tudo aspectos. E ainda se ensina só o básico, está-se ali amarrado só àquele... Eu lembro que eu tive a musculação e era só peito e tríceps, porque uma cadeira podia ter várias vertentes, não é? E só se amarraram àquilo. Sim. Porquê? Porque é que não me falaram como é que se agacha, ou como é que se faz um deadlift, ou como é que se faz um jerk, como é que se faz um snatch, e aí já falha. Sim. Já temos que ser nós aí fora, pesquisar. Sem dúvida. Júlio, mas isso está nas mãos do regente da cadeira. Exato. O regente da cadeira, obviamente que ele tem os referenciais de formação por quais ele segue e deve seguir. Mas depois, esses referenciais de formação são guidelines. Não está lá tudo, não é? Portanto, obviamente que
E nas mãos do regente de cada cadeira está tentar dinamizar a coisa de alguma forma, tentar focar os aspectos-chave, porque se calhar é muito importante eu dizer-vos alguns aspectos do agachamento que são particularmente importantes e não é tão importante dizer-vos outras coisas, e portanto é mais nesse sentido do que outra coisa. Tem a ver mais com quem vocês têm à frente, quem é que é o regente daquela cadeira. Claro, e a faculdade às vezes escolhe só pelo nome, só porque ele teve Sim, no sem Porto, dúvida, no sem futebol, dúvida. que nem vai ver se ele teve na área de ginásios ou de fitness, Sem ou de dúvida. musculação. Era do Porto, Claro que siga, sério, Claro que tem sim. nome, Isso ainda e isso às acontece vezes muito. falha, e isso falha um bocadinho também aí. Porque o circuito do ensino superior é um bocadinho fechado. É isso, está ali na roda. É um bocadinho fechado, o circuito de ensino superior é um pouquinho fechado, especialmente em algumas faculdades, e depois há outras que vão destacar porque realmente são diferentes. Porque se vocês forem alunos, vocês vão procurar uma faculdade. Se forem realmente interessados, se quiserem só trazer o documento, vão para um sítio qualquer, o mais perto de você. Exato. O mais perto da vossa casa ou o mais longe, consoante os casos. A pessoa gosta de ir para o mais longe possível, não é? Mas consoante os casos, vão para mais longe ou para mais perto, em função daquilo que vocês pretendem. Agora, se vocês se gostarem da área e se vocês forem à procura de algo realmente relevante, vocês vão à procura daquilo que vos interessa. E isso é completamente... Nós trouxemos este assunto realmente e começamos por falar um bocadinho dos praticantes, e realmente o problema está muitas vezes na base de quem realmente... Sim, é que a culpa não está só em quem faz alterofilia, até não está nada. Pois, sim. É a muito própria cultura que também se pode criar em volta disto para Sem tentarmos dúvida, implementar sem mais... dúvida. E a ideia aqui, e a ideia em termos de política desportiva, seria dinamizar essa cultura. Ou seja, eu acho que todos os desportos começam a mudar ou começam a transformar-se a partir da mudança da cultura. Vocês mudam tudo a partir da mudança da cultura. Tudo em todos os outros desportos tem mudado a partir dessa mudança de cultura. Eu em 2019 estive num simpósio de força nos Estados Unidos, em Miami, e foi lá o treinador, o preparador físico do Miami Heat, que era o coach Bill Foran. E ele já estava com 70 e qualquer coisa, já estava mesmo de saída, quem vai ficar... 70 ou 60? Sim, 70. Ele já está a pegar, o filho dele é que já está a pegar no processo, ele já está de saída, e ele foi contar histórias, não é? O que ele trazia de muito positivo, ele foi contar histórias, e achei muito interessante algumas das histórias que ele contou. E nomeadamente uma delas prendia-se com isso, prendia-se com a cultura desportiva que eles tinham lá. Eu fiquei completamente extasiado com a forma como eles tinham aquilo pensado. Imaginem que nos corredores onde vocês passam todos os dias, a equipa passa todos os dias, tem fotografias de todos vocês, quando eram miúdos, e com algumas dicas sobre quem é que vocês eram. Vocês sabiam que o João, quando era miúdo, trazia sempre um pacote de leite, e não sei. Portanto, eles têm todo uma parafernália montada à volta da cultura desportiva e para os atletas se entrosarem e se conhecerem uns aos outros, uma coisa tremenda. Sim, Isso é essencial. Cultura falta um bocadinho. Porque depois, até olhando para a minha própria experiência, comecei desde pequeno a jogar futebol e ingressei sempre numa modalidade coletiva, e de repente agora pratico o halterofilismo e é uma modalidade individual. E acho que muitas vezes para o desenvolvimento do ser humano, acho que é mesmo muito importante passarmos por esta modalidade individual. Sem dúvida. Porque todas as competências que nós vamos ganhando numa modalidade coletiva, ok, entre ajuda, é sem dúvida fantástico também, mas também nós também precisamos ter responsabilidade sobre o nosso ato. No Sim. fundo, quando temos uma barra para levantar, é muito transfer que é aquilo que vai ser o nosso dia-a-dia, que é tipo, ok, sou eu que tenho que decidir isto. Sem dúvida. E conheceres mais sobre ti. Exato, é Ou seja, isso. tu estás a colocar-te numa posição em que estás sozinho, naquele momento está toda a gente a olhar para ti, tu estás acima do estrado, e és o centro da atenção, não há ali mais nada, portanto não há... O mindset, a mentalidade, porque no estar fundo sozinha é incrível que dá até para a vida, tipo o dia a dia. Completamente, é isso mesmo, até mesmo para a vida, que se vê muitas vezes, há pessoas que só descobrem algumas fraquezas mentais depois de se submeter àquela situação.
E, portanto, isso é... Porque depois, pegando novamente naquilo que é o futebol, a verdade é que quando perdia, eu assumia que perdemos todos. E assumimos que a culpa foi de todos. Exatamente. É fácil culpar os outros e depois, no fundo, nunca é nossa. E de repente, quando estás sozinho numa modalidade individual, é tipo, a culpa é tua. Tipo, não há nada. E culpas-te muito. Dormi mal ontem. A própria responsabilidade que tu realmente consegues implementar em ti é mesmo muito produtiva. Isso é um trabalho. Esse trabalho entre atleta e treinador tem que existir. E esse trabalho, o trabalho para mim e a minha visualização sobre isso, o treinador está ali, é a almofada do atleta naquele momento. Portanto, para mim prefiro que as pessoas pensem que o atleta falhou por minha causa do que por causa dele próprio. Portanto, isso o treinador é a almofada do atleta. Mas pegando só neste assunto, isto também é mais uma coisa que é trazida pelo halterofilismo, que é tu próprio, como já trabalhaste e já assumiste que a responsabilidade é sempre tua, tu automaticamente, quando a culpa pode ser dos outros, tu já te sentes tipo, a culpa é minha. Exatamente. Não te preocupes. Exatamente. Mesmo que na tua cabeça pareça que não seja. Sem dúvida. É um bocadinho... É amenizar um bocadinho essa culpa, não é? É amenizar. Ou seja, se houver alguém que te diga, olha, não foste só tu, ou eu tive muita parte nisto, ou isto deve-se a mim, então é preferível. Isto porque, reparem, a falha é uma coisa que nós nos culpabilizamos muito. Quando nós falhamos qualquer coisa, culpabilizamos muito sobre isso. E, portanto, o halterofilismo tem isso, tem falha constante. Todos os dias falhamos, todos os dias fazemos movimentos que não são bem-sucedidos. E isto não acontece em muitas outras modalidades, não é? Porque, reparem, se eu vos disser assim, vai fazer 100 metros, o teu recorde imagina, são 12 segundos, vai lá fazer os 100 metros em 12 segundos. Se vocês fizerem em 13, vocês não acharam que falharam. Vocês fizeram na mesma, correram os 100 metros e cumpriram, não é? Eu costumo associar com os meus atletas aqui também muito àquilo que é o halterofilismo e o crossfit, que é aquilo que às vezes pode ser uma hora de prazer de treino, prazer ou não, no fundo há sempre alguma satisfação no final do treino, e às vezes os atletas estão realmente cansados e quando vão fazer halterofilismo, essa hora, pronto, não vai correr bem o treino e entra mais em frustração. E depois pega um bocadinho no crossfit, que é mesmo que eles estejam cansados, eles vão fazer os burpees, os 10 burpees, se não fizerem 15 burpees, eles fazem 13 burpees. Sem dúvida. Esquecem um pouquinho é isso. E então eles ficam mais satisfeitos. Este tipo de trabalho de halterofilismo diário, temos que ter uma predisposição muito mental para tolerar essas falhas, essa frustração. Sem dúvida. Eu acho que é uma questão, novamente, cultural. Exato. Nós sabemos, estamos temos que aceitar, não é? Basicamente tem que se aceitar que aquilo vai acontecer eventualmente e que de cada vez que vocês falham não é uma falha propriamente dita, essa falha vai-vos levar a serem melhores, porque vocês só depois da falha é que vão conseguir perceber o que é que estava mal. Não é? Porque isto é como quando vocês vão ao exame. Se vocês passarem no exame, nunca mais querem saber daquilo, não é? Se vocês chumarem, o que é que vocês vão? O que é que eu fiz? Eu tenho que passar a isto. E o que é que eu tenho que ir rever o que é que eu fiz. Portanto, a falha faz-nos rever. E é a única hipótese. As falhas e as perdas fazem-nos rever. É como perder O treinador lida com a falha dos seus atletas constantemente, então, no halterofilismo. Muito boa pergunta, Júlio. Há vários estilos. Eu, novamente, tenho uma ideia, se calhar a ideia de cada pessoa é diferente, mas eu tenho uma ideia de como é que o treinador deve ser, não é? E o treinador, como eu estava a dizer há pouquinho, é a almofada do atleta e deve suportar um pouco aquilo e confortá-lo, não é? Eu já tenho visto todos os pontos, ou seja, já vi atletas que a seguir culpabilizam o atleta, não é? Treinadores que a seguir culpabilizam o atleta, já vi treinadores que desculpam e que tentam arranjar uma justificativa e vários níveis. Eu acho que há uma altura para tudo, não é? Para tudo há uma altura, ou seja, há uma altura em que vocês não vão ganhar nada. O objetivo e aquilo que eu me pergunto sempre é, o que é que eu vou ganhar com esta ação? Este é sempre o objetivo. O que é que eu vou ganhar com esta ação? Será que se eu lhe for dizer que a culpa é dele, ele vai melhorar? Alguém já alguma vez melhorou por dizer a culpa é tua, portanto assume? Eu acho que não. E portanto, a minha abordagem primária é de reconfortar e de dizer que aquilo é o fim do mundo. Aliás, para mim, eu tenho a minha primeira premissa é tu vais para ali para fazer nulo.
ok? O objetivo é fazer nulo. Se não fizeres, melhor. Mas o objetivo é o nulo. Não é? Portanto, tu vais falhar tudo. Ok? Se não falhares, então, melhor. Mas o objetivo é aquele. Portanto, vocês tirarem um pouquinho às vezes de tensão do atleta é melhor. Agora, vou-vos dar o outro lado da medalha. E o atleta que trabalha melhor em pressão? Vocês poderão perguntar, como é que será um atleta que trabalha melhor em pressão? Aí talvez não. Aí eu se calhar posso chamá-lo à verdade e exatamente, e aplicar-lhe tensão. Mas isso é ser, o treinador não pode ser nunca o mesmo. Ele tem que ser em função daquilo que o atleta é e precisa. É preciso uma inteligência emocional para trabalhar isso com isto. Sim. Mas eu vejo o halterofilismo também como uma parte muito técnica e o treinador tem que ter tipo um olho muito afinado. Sem dúvida. Eu aprendo uma coisa com o Paulo, não dá para ver tudo no mesmo movimento. Como é que se gera isso? Júlio, há muitos gurus do halterofilismo, eu vou-te dizer, eu não sou um deles. E há muitos gurus do halterofilismo que veem coisas assim descaradas e eu não consigo. É que é muito difícil, o halterofilismo tem muita técnica. Como é que E não dá para ver tudo mesmo. Não dá. Olha, eu às vezes, Júlio, às vezes vou ver um movimento, ou vejo, por exemplo, um movimento em vídeo e pareceu-me uma coisa, e a seguir vou revê-lo, afinal não era. Estás a ver? Vou em específico. Não é hipótese. Nós hoje em dia temos uma coisa que é as câmaras, os telemóveis, hoje em dia têm tudo e mais alguma coisa e nós podemos recorrer a eles, é uma ferramenta fantástica, não há hipótese. E de facto antigamente não tínhamos isso. Tínhamos às vezes, eu lembro-me que no clube onde eu treinava havia um rapaz que treinava sozinho. Ele era um dos topo, mas treinava sozinho. E o que é que acontece? Sabe o que é que ele fazia? Ele já era assim mais velhito, eu era miúdo ainda, ele era já mais velhito, e ele comprou uma câmara de filmar, que naquela altura, estamos a falar aí nos anos 90, naquela altura eram aquelas câmaras assim gigantes, e ele, exatamente, ele colocava num tripé, punha a câmara a filmar, fazia o movimento e depois ia ver. Né? Estão a ver? E isso, reparem, é uma vantagem muito, muito grande. Hoje em dia nós conseguimos analisar, conseguimos tentar perceber o que é que vamos à procura, porque hoje em dia há muitas variáveis de interesse, mas há algumas que interessam mais que outras. As variáveis de interesse são algumas, mas vocês têm o exemplo das aplicações de telemóvel, o WL Analysis e etc, e outros que têm aparecido, o BarSense e etc, eles dão-vos muitas variáveis, mas há ali variáveis que não vos dizem muita coisa, não é? Há ali variáveis que estão ali e eventualmente poderão daqui por uns anos se calhar dizer-vos mais qualquer coisa, mas há muita informação que está ali que não vos diz nada. Então também faz parte do treinador perceber quais são as variáveis que lhe interessam naquele momento e o que é que ele está a fazer com aquele atleta naquele momento. E isso é importante. Isso é quase como traçar um objetivo ou para aquela semana, ou para aquele mês, ou até mesmo para aquele treino. Para aquele atleta até. Exato, e para aquele atleta, e se focar só nisso. O que pode acontecer é que o resto do movimento até pode estar a correr pior, ou alguma coisa que se calhar podia melhorar, mas dá só um foco àquele tipo de trabalho para ele tentar desenvolver. Sem dúvida. Isto porque às vezes acontece assim. O overcoaching, dar muitas dicas. Exatamente, o overcoaching é uma questão muito grande, especialmente ao halterofilismo. Pois, é isso. E depois nós temos aqui uma questão que estávamos aqui a falar há pouquinho, que é um pouco aquela história das opiniões. Não é? Uma pessoa dá uma opinião a dizer assim, tu estás a fazer isto assim assado. E é uma opinião minha, não é? E tu estás ali, és o treinador dele, e sabes que aquilo até não é um erro sistemático, ou ele fez aquilo agora, mas nunca tinha acontecido, exatamente. E portanto, isto é uma opinião minha que não serviu para absolutamente nada. Não é? Ele não vai melhorar após ele ter dito isto, ainda por cima aquilo, eu não conheço o atleta, aquilo só lhe surgiu agora e portanto é uma análise desadequada, e o que acontece aqui muitas vezes no seio do treino é isso, as pessoas, por exemplo, em halterofilismo isto sempre aconteceu, as pessoas sentem que já sabem mais qualquer coisa e sentem que estão aptos a dar uma opinião. Eu não dou nenhuma opinião que não seja requisitada. As opiniões são requisitadas. Eu não dou nunca nenhuma opinião que não seja requisitada. Tem que pedir a opinião, senão não dá. É isso. Muitas vezes as pessoas mandam-me vídeos, o que é que achas? Eu opino. Agora, eu nunca, quanto muito eu digo assim, está excelente, está muito melhor. Eu já fiz isso ao João. Quanto muito eu vejo o movimento, imaginei, estou nas redes sociais, depois dou o jantar,
sentimos aquele peso, estou nas redes sociais e vejo o João, João, olha, está excelente, está muito melhor. E não, eu acho que, eu não vos vou dizer, qualquer coisa de negativo acho que nem traz nenhum benefício, não é? A não ser assustar, não é? O negativismo em termos de desporto só serve para ajustar, para assustar, ou seja, exato, ele fez muito e olha, tu estás a fazer isso mal, mas eu tenho a solução, não é? É um pouco isto, olha, tu estás a fazer isso mal, mas eu tenho a solução para ti. Portanto, é porque quem vê de fora também não sabe exatamente muitas vezes qual é o objetivo daquela sessão. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Isso acontece, olha, isso acontece até mesmo em contexto de exercício. Eu posso estar a fazer uma coisa que parece um meio agachamento ou um 2/4, ou seja o que for, eu não sei qual é o objetivo. E, portanto, estar a opinar sobre o treino alheio... Mais agora, esse agachamentos a 1/3, o objetivo é por isto. Exatamente. E nós calamos a boca. Claro, não é por isto. Claro. Então, agora... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Existem alguns... O desporto tem estas coisas de vez em quando tem assim umas lufadas de modas, de manhas e modas. E existe muitas vezes alguns períodos em que, por exemplo, aconteceu com esta história dos joelhos passarem a biqueira do pé. Isto, eu não sei se vocês sabem de onde é que veio esta... Surgiu e a questão. Isto é de um estudo de Frey 2000. Eu vou-vos dizer, não é no alterofilismo. Não, é muito difícil não passar. Até pretendemos que passe. Não, é impossível. Agachares completo sem ultrapassar, esquece, não dá. Sem dúvida. Dá, depende das dimensões fémur barra perna. Fémur barra perna. Se tu tiveres uma boa proporção fémur barra perna, em que imagina na tua cabeça que tu estás quase a tocar com o rabo no chão. Okay? Quer dizer que o teu fémur é praticamente do tamanho da tua perna. Não quer dizer que tu tens mais mobilidade que os outros. Sim. Ok? Quer dizer que o fémur é do tamanho, ou maior ou do tamanho da tua perna. Portanto, é isto apenas. Mas a mobilidade então não entra aí? Não. Eu estou a tocar com o rabo no chão, com o fémur. Tens um fémur longo em relação à perna. Não é? Portanto, são medidas antropométricas. Okay? Isso são medidas antropométricas que vos permitem executar esse tipo de exercícios. Há pessoas que nunca vão conseguir. Eu tenho um fémur curtíssimo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Não é? Nunca vou conseguir. E, portanto, isso tem a ver não com a mobilidade, mas propriamente com a estrutura anatómica de cada um. Não é? E, portanto, temos que trabalhar com isso. E existirão alguns casos em que, se o fémur for muito longo, e reparem bem esta imagem, vocês conseguem ter o fémur quase aqui ao pé do peito, e aí isso permite com que não passe da vossa bigra dos pés, mas isso é estrutural, isso não há hipótese. Na maioria das pessoas vocês vão ter necessidade de fazer isso, está bem? Portanto, isso aqui a questão é um pouco pessoal. Mas que surgiu então não passar os joelhos? Vou explicar como é que surgiu. Joelho, é um estudo de Frey. Houve um estudo de Frey em 2000 que disse que eles fizeram isto. Vamos ver o que é que acontece com a articulação do joelho se limitarmos o agachamento com uma caixa. Eles colocaram uma caixa e vamos tentar limitar a articulação e vamos ver qual é que é o tipo de pressão que está exercido no joelho. E determinaram efetivamente que quando o joelho passava para a frente havia mais cerca de 35%, eu não me lembro bem dos números, mas acho que era 35% mais de pressão no joelho. Não é? E, portanto, isto explodiu. Mas reparem, porque a conclusão foi essa, não é? Mas o joelho há mais sem dúvida, mas reparem, colocar mais 20 kg dá mais pressão ainda. Exatamente. E mais 30 kg dá mais pressão, e mais 40 kg dá mais pressão, e portanto o que acontece é que eu acho que os média desportivos pegaram nisto e fizeram disto uma coisa, não é? Porque depois, em 2010, surgiu o Brad Schoenfeld, um estudo do Brad Schoenfeld et al., em que foi ver assim, ok, então nós já sabemos que há muito mais pressão no joelho se ele for para a frente da biqueira do pé. E o que é que acontece com a coxa femoral? Vamos ver. Sabem qual é que é a diferença para a coxa femoral quando o joelho não passa a biqueira do pé? Tem mais 1070% de pressão. Estão a ver? Tem mais 1070%. Ou seja, o estudo não estava mal feito. A questão é que eles extrapolaram no mal. Só para um lado, só exatamente, para uma variável exatamente, e não exatamente. olharam para um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Eles aplicaram apenas aquele contexto. Ele não está mal feito, foi mal interpretado. Eu só tenho aqui uma questão a nível de halterofilismo. Quando estão a ver um movimento
e falha, o treino depois do plano de treino é específico sobre essa falha. Um exemplo, estou a fazer um jerk, o atleta falhou tipo a esticar lá em cima, vocês vão estar a trabalhar o plano, Se isso for repetitivo, Se for sistemático, sobre erros sistemáticos são normalmente maus, porque é um erro que está sempre a surgir, o que quer dizer que o atleta tem aquele erro marcado no seu padrão de movimento e é o quanto mais cedo tirá-lo, não é? Vamos tirá-lo o quanto mais cedo. E tiram a partir o movimento a meio. Sim. Vamos tentar partir o movimento, tentar desmontá-lo e reparem, o que vocês querem é tirar o padrão, aquele padrão de movimento da vossa cabeça. Então tentar aplicar uma coisa um pouquinho diferente para desfazer aquela área. Achei fluido. Sim, sem dúvida. Sim, porque depois em termos de estrutura geral até pode ser muito idêntico entre atletas, mas depois há sempre ali alguma coisa que é diferente nessa perspectiva de ir ao encontro daquilo que está a ser padronizado pelo aquele atleta. Claro, surgiu muita dúvida. E ele a fazer tipo um exercício fluido, o snatch, então, deixam ir até ao erro ou faz um planeamento de partes? Pois, há bocado realmente Paulo falou de uma coisa bastante interessante, desculpa, Júlio, que era tipo do seguinte: às vezes temos atletas que concretizam a repetição e muitas vezes são mal feito, é mal executado, às vezes a falha, às vezes é preferível que o atleta falhe bem do que propriamente faça uma boa repetição e que seja executada na Sim. Isto porque, reparem, isso é uma questão muito interessante que costuma surgir muito. Porque depois nós pedimos ao próprio atleta para depois desafiar-se um bocadinho mais para vais falhar por causa disto, vamos lá, tu vais falhar. E reparem, existem falhas que só surgem com as cargas. Pois é isso. Ok? Existem falhas que só surgem com as cargas, então... Deixam ir até à falha e depois falam com o atleta? Sim, vamos tentar resolver. Porque reparem, e acontece uma coisa que é invisível, que é o padrão de movimento começa-se a alterar na vossa cabeça. Ok? A pouco e pouco, no vosso cérebro, começa-se a modificar o padrão de movimento. Isto foi verificado já há muitos anos por o pai da biomecânica russa. Eles estudaram uma série de ferreiros a martelar o ferro e foram ver o que é que acontecia ao padrão de movimento conforme eles iam martelando o ferro. E o que eles determinaram foi que, apesar de começarem da repetição e começarem a ficar em fadiga, o objetivo era sempre cumprido, mas começava-se a modificar em função do objetivo, não é? E portanto, obviamente o que vai acontecer aqui muitas vezes é, por exemplo, acontece às vezes em contexto de crossfit, se vocês estiverem em fadiga, vão acontecer uma série de alterações ao movimento, ok? Lá está, vocês vão continuar a querer cumprir o movimento, ok? Portanto, aqui o essencial é, como o João estava a dizer e bem, eu não quero fazer cumprir uma má repetição só porque cumpri porque ela ficou lá em cima, eu nem sei como, mas muitas vezes quero deixar falhar essa repetição. Imaginem, há um erro que surge constantemente, vou-vos dar um exemplo, no snatch, levar o joelho ao chão. Okay? Eu desequilibrei-me para a frente e levo o joelho ao chão. Isto é uma coisa, quando as pessoas entram nisto... Tenho um atleta, mas... Quando as pessoas entram neste esquema, é difícil de sair. Porquê? Porque elas não estão dispostas a perder a barra já. Elas já deviam ter deixado cair a barra para o chão. Ok? Mantém-te fiel ao movimento. Aquilo que eu te digo é, mantém-te fiel ao movimento, mas deixa cair a barra. Para que o teu cérebro perceba que, ok, tu não fizeste. Está bem? Porque depois outra coisa interessante, também aprendi bastante com o Paulo e também daquilo que foi praticando com os meus atletas, é que a maior parte dos atletas têm medo de falhar e muitos dos erros que acontecem é por causa desse medo. E se tu disseres, ok, perde uma barra para trás para tu veres como é que funciona, ou falha, vamos falhar, deixa ver como é que a barra cai. Aquilo começa a dar outro tipo de confiança ao próprio atleta. Sem dúvida, muda tudo, porque primeiro, reparem, vocês têm um treinador e vamos levar isto um pouquinho ainda para mais cedo na vida, se vocês forem miúdos e forem fazer um desporto, a primeira pessoa que vocês querem agradar é o vosso treinador e depois querem agradar os vossos pais. Estas são as primeiras pessoas que vocês querem agradar. Olha, mãe, eu consigo fazer isto. Olha, eu já consigo fazer aquilo. E portanto, esses primeiros padrões são essenciais e vocês querem agradar a essas pessoas que vos estão a propor esses padrões, não é? Se eu te digo, faz isto, e se tu me fazes bem, eu digo, boa, João,
Então isto dá aqui um reforço positivo e a pessoa fica mais motivada para que aquilo aconteça. Portanto, vocês como treinadores são a primeira pessoa que eu quero agradar como atleta. Mas reparem, na cabeça do atleta, eu cada vez que falho estou-vos a desagradar. Ok? Eu cada vez que falho estou-vos a desagradar. Então, está nas mãos do treinador tirar já esse fantasma da frente, que é, não, olha, tu quando falhas não tem problema absolutamente nenhum. É que serve a almofada. Exatamente. É essa almofada, e ele não deve ser apenas houve aqui quando o CrossFit nasceu e começou a atrair atraiu o halterofilismo, começou a surgir uma espécie de uma romantização daqueles treinadores mauzões. Estão a ver? Isto não presta, isso é horrível e tal. E romantizou-se muito isto, que era muito aquele treinador soviético. Estão a ver? Muito frio, muito seco. Mas a criticar... Exatamente. Isso até tem uma certa piada visto de longe e com os outros. Às vezes connosco já não tem a mesma piada, não é? A piada perde-se um bocadinho, ou acho engraçado eles verem e tal, ou comentar com os outros, mas quando vos estão constantemente, isto já me aconteceu, nós tivemos cá alguns treinadores no passado, russos e etc, e cubanos tivemos alguns, a escola era igual, a escola cubana vinha da Rússia, e por acaso os cubanos eram diferentes, porque reparem, a própria maneira de ser do cubano é completamente descontraída, já é diferente, estão a ver, já é uma mescla já completamente diferente daquilo que é o russo. Mas aquilo que eu queria dizer é que romantizava-se muito esta questão dos treinadores muito secos e muito ríspidos, mas que de facto eu nem concordo com ela. É óbvio, reparem, eu estar-vos aqui a dizer isto não quer dizer que eu às vezes não digo aos meus atletas, olha, isto não está bem feito. É óbvio que digo, eu digo, mas eu reforço muito mais e tenho muito mais reforço positivo em termos de feedback do que negativo. Okay? E isso é muito importante. Isto é um desporto difícil. Para corrigir. É um desporto difícil porque é tecnicamente exigente. Exatamente essa questão. E se tivermos um atleta que pega muita carga, vamos dizer assim, e é mau a nível técnico, como é que é que a gerir? Isso é uma maldição. Temos o Carlos Isso é uma maldição. Temos o Carlos Nazar a bater recordes. Exatamente. Isso é uma maldição. E a fugir aos padrões. Eu acho que isso também é o mal da força. Quando se envolve força, mesmo do powerlifting e assim, pode-se falar um bocadinho que powerlifting é diferente, que é força pura, mas vê-se tipo atletas fortes a levantar muito e a ser tipo recordes mundiais às vezes, sim, ou assim, mas a técnica às vezes não é esperada, mas no nosso caso ainda é pior, é mais. Vamos distinguir aqui dois aspectos. O que é que em termos físicos e biomecânicos é o ideal para vocês levantarem o máximo de carga possível, e o que é uma coisa que vocês possam considerar bonito. Ok, então vamos distinguir aqui duas coisas. Existe o bonito a fazer o movimento e existe exatamente o que até é eficaz, mas não é bonito. Exatamente. E reparem, eu vou aqui lançar aqui a questão que é, poderão haver variáveis dentro do mesmo levantamento que podem ser mais importantes que outras. Aquilo que poderemos concluir em função disso é, se calhar, a variável biomecânica não será assim tão importante quanto a variável velocidade, por exemplo, porque ele está a fazer os movimentos mais lentos um pouco. Aquilo faz com que ele tenha menos velocidade no movimento. Reparem, ele tira o rabo todo, portanto perde a eficiência das pernas, e há ali uma série de situações que faz com que invalide a velocidade. Mas depois a segunda puxada... Exatamente, a segunda puxada é muito forte. Não é? E aqui a questão, normalmente o que eu pergunto sempre é, ele faz aquilo apesar de ou por causa de? É isso. Ele faz aquela carga, ele levanta aquela carga apesar da técnica que tem ou por causa da técnica que tem? Pois, esta é sempre a questão que nos surge, nunca podemos saber, não é? E depois vai um bocadinho ao encontro disso, que é as questões anatómicas e também fazem sentido trazer, porque realmente depois para aquele atleta pode fazer sentido ele levantar assim. Claro que sim. No entanto, há ali alguns aspectos que são completamente contra, não é? Por exemplo, a utilização dos braços está completamente fora de esquema. Portanto, existem
diversos erros efetivos. Aqui a questão é mesmo esta que eu estou a dizer. Se calhar esses erros efetivos que ele executa não são assim tão graves quanto outros. Né? E portanto se calhar é esse o sucesso dele. Ele tem mais sucesso porque ele não erra nas questões fundamentais, se eu me estou a fazer entender. Sim. Ele não erra nas questões fundamentais, nomeadamente na velocidade da barra, no catch, na segunda puxada. É muito importante. Isto porque uma das coisas que nós vemos em contexto de halterofilismo é, nós temos a fase de pull e a fase de catch. E por exemplo, eu sempre vi darem muito ênfase à fase de pull. Mas eu nunca vi nenhum atleta cumprir toda a carga que conseguiria fazer na fase de pull. Então será essa a fase mais importante? Para mim a fase mais importante é aquela que é o bottleneck do atleta. Essa é a fase mais importante. Se o bottleneck dele é queda, então eu tenho que trabalhar mais a fase de catch, a fase da queda, como lhe queiram chamar. Agora, para mim, em termos e em contexto desportivo, uma coisa que nós sabemos de fundo é que aquilo que nós devemos de resolver são os nossos problemas, não é reforçar as coisas em que eu sou bom, não é? Portanto, basicamente é isso, é trabalhar as falhas. É resolver problemas Sim. e não que melhorar aquilo que já serve bom. Porque depois essa perspectiva, se calhar, e isto eu acho que seria aquilo que eu defendia, digamos, que era, se esse atleta for forte e se for eficiente tecnicamente, ele vai conseguir levantar mais carga. Exatamente. Se ele conseguir trabalhar um bocadinho essa técnica, vai melhorar ainda mais. Pois. Aqui a questão é sempre, se ele conseguisse fazer tudo bem, será que ele não metia mais 10 quilos? Vai sempre ficar essa sensação. Vai sempre ficar. Mas é isso. A minha questão é que vocês avaliam o atleta, também tem ali uns parâmetros. Sim. Estão a avaliar e falsamente vão dando certos Sim. e errados. Sim. E há atletas que tiram são tipo 80% e falhou ali em alguns erros e depois ou corrige só não. Então, não, porque o Paulo depois também trouxe um ponto importante, que é, há pontos que são cruciais para o levantamento. Se esses 20% forem cruciais, exatamente, já altera. Okay. E o atleta em questão que nós estamos a falar, Carlos Nazar, realmente ele tem ali pontos que podias melhorar, mas os pontos mais importantes eles estão lá. Eles estão lá. Era isso que eu queria entender. Por exemplo, uma das maiores polémicas dele, e isto é uma polémica que surge às vezes junto do seio desportivo, que é a valgia do joelho. Ele faz valgia quando puxa do chão. Isso para mim não me é grave de todo. Nós sabemos que a valgia não nos traz nada de negativo. Nós em contexto de força não temos nenhum tipo de lesão derivada da valgia. Mas aquilo que me interessa novamente é, em termos físicos, o que é que aquela valgia vai provocar? Primeiro vai-me provocar um maior distanciamento da linha de massa à barra. Ou seja, eu vou ter a barra mais distanciada de mim porque tenho os joelhos juntos. Se eu os afastar, eu consigo ter a barra mais aproximada. O que quer dizer que vou reduzir o braço de força. E para mim é só o que me interessa. Eu não estou diretamente ligado à questão de não podes fazer isso aos joelhos porque faz mal. Não é nada disso. Isso é completamente... ligado a contas da distância da barra e do centro de gravidade, centro de massa. Centro de massa. A linha de massa. É por causa disso, ok. Não estão a ver, vem por cá, faz mal vir para dentro. Exatamente. É mais que ver com esse aspecto. E repara, ele depois, o que é que acontece com isso? Reparem bem o que é que acontece. Ele está a provocar um maior braço de força, um maior afastamento da linha de massa, do pivô, por exemplo. Coloca muito bem o joelho debaixo da barra. E não só, e repara, e é por isso que ele perde muito o ângulo da saída logo do chão, porque ele tem que fazer a barra passar os joelhos. Se vocês têm os joelhos todos apontados para a frente, para passar os joelhos, ele tem que levantar o rabo mais rapidamente. Pois é. A barra passar os joelhos. É que nessa questão também há uma questão anatómica. Exatamente. Pode ser uma questão. Se ele tiver um fémur bastante longo e que tenha que permitir isso, ele vai ter que tirar. Sem dúvida. Exatamente, sem dúvida. E qual é o maior desafio enquanto treinador para treinar os atletas? Se calhar podemos assumir que é esta questão mais mental, em que os atletas lidam com a falha. Sim, isso depende do atleta. Porque os atletas muitas vezes são como todas as pessoas, não é? Há alguns que são educados de uma forma, outros de outra. Há uma variabilidade muito grande. Há atletas que são mais proativos em termos mentais. Há outros que não são tanto, não têm muita percepção.
que é uma coisa negativa, atenção, especialmente o halterofilismo, e portanto, neste contexto e no contexto de evolução, vocês querem um atleta inteligente, um atleta que consiga moldar a vossa mente, porque senão vocês têm um atleta que executa, não sabe porque é que executa, não sabe porque é que faz bem, faz porque é o padrão que ele imaginou, mas vocês não vão conseguir fazer nada com esse atleta, porque ele não consegue sair daqueles registros. Está sempre naquele registro. Ele tem um padrão, formou um padrão. O treinador entra aí para tentar alterar alguma coisa. Exatamente. E às vezes faz sentido, e acho que concorda que é dar 2 passos atrás, tentar trabalhar ali Sem dúvida. uma X parte do movimento, como falamos há um bocado, uma fase mais crucial, para trabalhar isso para também... O fundamental em halterofilismo é o mental. O mental é fundamental em todos os aspectos, não só no reforço para a prova, mas no próprio reforço, no levantamento. E a longo prazo também, digamos. Sim, a longo prazo, porque ele só vai evoluir se evoluir mentalmente. Ele só vai evoluir, porque reparem, aquilo que me leva, por exemplo, aquilo que leva o Nassar a puxar talvez a braços, possivelmente muita gente já lhe disse, olha, os braços não entram nesta equação, mas aquilo que o leva a puxar a braços é possivelmente, a maioria daquilo que eu encontro nos atletas quando puxam a braços é a ansiedade no puxar. Eles assoberbam-se muito e querem puxar tudo de uma vez e então fazem força em todo o corpo. Olha, já me aconteceu atletas dizerem-me, até há bem pouco tempo, dizerem-me assim, eu dói-me a cabeça quando estou a puxar. Sabem o que é que isto quer dizer? A tensão que está a fazer antes de levantar é isso mesmo. A tensão que se cria ao nível geral é demasiada. Por exemplo, vocês encontram atletas que a barra ainda não saiu do chão e eles já estão a tremer. Ok? Já estão demasiado tensos para aquilo que vão fazer. Isso é uma questão também. E vão encontrar muitos atletas desta forma, que se esforçam mais do que o movimento necessita. E o treinador. Ok? Imaginem, vou-vos dar um exemplo. Vocês estão a ver quando tem os culturistas, há lá uns que estão lá a fazer assim duplo bíceps de frente e há outros que estão assim. Estão a ver? E estes que estão assim pensam, bom, eu vou fazer o meu músculo sair daqui de uma de tal forma, só que aquilo já não dá mais do que aquilo, não é? E então o músculo está constantemente a contrair, porque ele não consegue manter a tensão durante tanto tempo, não é? Aquele nível de tensão, e é desnecessário. Os outros estão lá descontraídos, é o máximo, e eles estão constantemente a recrutar aquela coisa. Mas essa própria estrutura anual do acompanhamento do atleta também tem a ver muito com a parte mental, porque depois muitas vezes o progresso também fica limitado. Imagina, isto não é um progresso linear. Não, e isso é importante, nós enquanto treinadores também passamos isso para os próprios atletas. Exatamente. Há sempre fases da época em que não vamos estar tão predispostos para aquela carga. Sem dúvida. Muitas fases. Primeira fase, aprendizagem. O atleta precisa de saber que isto é um movimento complexo, demora a dominar. Anos. Quanto tempo é que demora a dominar o movimento? Isso é uma pergunta difícil, Júlio. Olha, Júlio, eu vou-te dizer, existe literatura para isto. Existe literatura e há um autor que diz que 20 minutos, chegou à conclusão que 20 minutos é quando chega, 20 minutos, 3 vezes por semana é quando chega para um atleta aprender um movimento em cerca de 2 meses. 3 vezes por semana? De 20 minutos? Então em 2 meses faço isso e sou especialista de halterofilismo. Mas olha, Júlio, tem muito mais, atletas e pessoas do movimento têm muito mais probabilidades de adquirir um movimento mais rapidamente. E isto tem a ver com a noção de movimento corporal. A noção de movimento corporal e a percepção de movimento corporal. Eu também ia falar isso e tinha essa questão. Se atletas sedentários, como é que se gera atletas sedentários que querem ir para o halterofilismo? Faz sentido pegar neles? Faz sentido pegar neles, sim. Reparem, todos os esportes, às vezes há um bocadinho esse medo, que é todos os esportes têm um início, né? Futebol, etc. Nós achamos apenas porque temos uma barra na mão que a coisa é um pouco mais complexa, mas tudo tem portanto uma evolução e um princípio, e atletas completamente sedentários também podem começar halterofilismo, obviamente que sim. Aliás, nós temos visto no CrossFit, reparem, no CrossFit as pessoas em muitas boxes, isto obviamente também depende muito da programação das boxes e de quem programa nas boxes, mas no CrossFit, de uma forma geral, hoje vocês vão fazer um movimento de halterofilismo, se calhar só vão fazer novamente daqui por 15 dias. Pois é.
É muito longínquo. Exatamente. Então, isto nós sabemos, em termos de aprendizagem, em termos de movimento corporal, que isto precisa de maior frequência para que nós conseguirmos aprender uma tarefa. As tarefas precisam de uma maior frequência consoante nós queremos que elas sejam mais rapidamente apreendidas. Certo. Nesse caso, numa questão inicial da aprendizagem, devemos ensinar primeiro snatch ou primeiro jerk? Olha, Ou jerk? nos compêndios diz que devemos começar pelo clean, porque é um movimento mais simplista supostamente do que o snatch, e depois devemos passar para o snatch e só depois para o jerk. Mas eu acho que, e aquilo que eu tenho encontrado na minha prática, reparem, muitas destas premissas têm surgido, ou surgiram nos anos 40, anos 50, e nós já mudamos muito até lá. De lá, aliás, já mudamos muito de lá. E se calhar pegar numa premissa que se criou nesse tempo não é a melhor solução. E aquilo que eu tenho visto na minha prática é que eu prefiro ensinar primeiro o snatch, que é um movimento mais complexo. Okay? Eu prefiro. Pois eu também acho que isso eu também opto muito por isso, por causa os atletas que no fundo nos procuram são atletas que já foram do CrossFit, e acho que também nesse aspecto é mesmo importante, porque no fundo eles conseguem perceber melhor aquilo que pode ser a altura da barra, o colocado abaixo da barra, do que propriamente o clean, porque realmente os atletas que nos acabam por procurar depois vêm do CrossFit, então já têm aquelas dinâmicas. Exatamente. Outra coisa muito difícil que vocês vão encontrar nos atletas é esta viragem dos punhos. Isto é muito difícil. Vocês veem o pessoal no ginásio convencional a tentar fazer um front squat com as mãos assim, esqueçam. Eu acho que nem se vê. Exatamente. Está na moda de meter a toalha e as tafas, não é? Exatamente. Cada vez mais vai-se ver que vai-se usar cada vez menos um front squat. Exatamente. Porque isto é um movimento difícil de fazer. Sim. E doloroso. Doloroso. Gerem isso, é ganhar calo? É com o tempo vais... aqui reparem bem, é o conforto com a barra em cima dos ombros. Vocês veem, quando um atleta tem conforto com a barra em cima dos ombros, vocês já vão perceber que ele está mais descontraído, consegue ter a barra em cima dos ombros e está completamente descontraído. Quando o atleta começa a juntar assim os cotovelos, estão a ver, vocês veem que o atleta não tem ainda descontração, ainda está numa fase muito inicial. E isso é ponto de partida para nós percebermos o que é que podemos fazer a partir dali. Ou seja, se este fulano já apreendeu o que é esta posição, então se calhar posso partir já para o passo seguinte. Isto é importante, nós, na avaliação do atleta, é importante determinarmos estas fases para passar para o ponto seguinte. Como é que se avalia um atleta de halterofilismo assim numa fase inicial? É pelo básico, vê-se como é que se agacha, como é que faz... Eu vou-vos dizer... Ou faz um treino, ou vamos fazer um treino e já está avaliado. Para mim pega na barra imediatamente. Okay. E eu agora, a primeira coisa que eu quero fazer é colocá-lo a fazer um power snatch. Okay? Primeiro coloca a barra acima da cabeça, que é uma coisa muito complexa para o nosso cérebro, ele não gosta de coisas acima da cabeça, que lhe podem cair em cima, e primeiro coloca a barra acima da cabeça. Isto é a primeira fase. Depois disso, e vocês reparem que em powerlifting ninguém coloca a barra acima da cabeça. Eu vou lançar aqui o rap para o Sandro. Ninguém coloca a barra acima da cabeça. A barra acima da cabeça é um desafio enorme. E depois, a partir dali, começa a fase Power Snatch, porque é fácil de largar um Power Snatch, é fácil vocês se livrarem de um Power Snatch. Vocês ensinam-lhe logo as portas de saída. As portas de saída para alguém é se a barra sair atrás vai para trás, se a barra sair à frente vai para a frente. Isto é essencial. As portas de saída têm que ser sempre ensinadas. Nós não vamos ensinar o atleta a fazer slam bars, mas vamos ensinar que, em caso de perigo, tu podes largar a barra para o chão. Isto porque eu já vi atletas, às vezes, a querer manter muito aquela coisa de não lançar a barra para o chão e aleijarem-se por conta disto. Portanto, isto é complexo. E então, se vocês já permitiram e já lhe expuseram todas as portas de saída que ele pode ter, então é só treino. Exatamente. E dos 3 lifts, qual é o mais difícil de aprender? O jerk. É o jerk. 2 anos de aprendizagem. O jerk é o mais difícil. E depois temos 2 facetas do jerk. Vocês têm 2 tipos de jerk que são executados. Tem o jerk com um deep and drive um pouco mais longo e tem um jerk com um deep and drive um pouco baseado na elasticidade dos segmentos. Esse é mais difícil, porque o timing tem que ser exato e tem que ser ideal. Mas essa variação, nós devemos variar de atleta para atleta, ou aquele próprio atleta tem que experimentar os 2 modos?
Eu opto sempre por fazê-lo experimentar os dois modos para perceber se ele está apto a conseguir, porque vocês conseguem ver logo se ele tem alguma proficiência nesse sentido, alguma tendência nesse sentido. No fundo, fazer o dip mais curto e o dip. Exatamente, sim. Isto porque, o que é que vocês vão criar? Reparem, nós temos também literatura que diz que, por exemplo, no salto contra movimento, a posição do tronco, da flexão de tronco a 165 graus, entre os 165 e os 180 é a posição de potência máxima, por isso é que nós chamamos a power position. Okay? Não é à toa, a power position é porque realmente é determinada por ser a potência máxima. A partir dali começa a abrandar, ou seja, o momento em que vocês estão com as costas fletidas, mais ou menos nesta posição, até aqui é tudo desperdício de tempo, porque a partir daqui a barra vai começar a abrandar. Okay? Portanto, o ideal é vocês na vossa cabeça estarem já a desistir antes, porque não vão conseguir desistir antes, vão chegar lá na mesma, mas isto poupa-vos algumas décimas de segundo, pode-vos poupar algumas décimas de segundo e conseguirem realizar um movimento neste sentido. Okay? Portanto, basicamente tem muito que ver com isto, tem muito que ver com a análise e na consulta da literatura, tentarmos perceber o que é realmente eficiente, o que é que realmente faz sentido. E portanto, normalmente no deep and drive mais longo, vocês ultrapassam muito essa fase dos 165 graus por aí, ultrapassam muito essa fase. E portanto é mais complexo. Dentro desta perspectiva mais técnica, um atleta, se tiver mais predisposição para fazer power jerk, nós devemos desistir do split jerk. Isso é uma questão excelente, João. Isso é uma questão excelente. Eu vou-vos dizer, eu já tive atletas a fazer power jerk. Eu não sabia fazer split jerk, vou-vos já dizer. Eu não sabia fazer split jerk. Nunca ninguém me conseguiu explicar o split jerk como deve ser, de forma a eu conseguir compreendê-lo. A verdade foi esta. E já vi isso em vários atletas. Não me vou comparar a eles, porque nem lá chego, mas comparo-me simplesmente porque ouvi a história deles, que foram pessoas com história, nomeadamente o Pyrrhos Dimas e o Liu Xiaojun. O Pyrrhos Dimas fazia power jerk e o Liu Xiaojun faz squat jerk, e ambos disseram a mesma coisa. Eu, por acaso, nunca tinha pensado naquilo na altura, também era miúdo e não tinha noção, mas eles ambos disseram que eles começaram a fazer, eles propuseram-lhes a mesma pergunta: porquê é que vocês fazem power jerk? E porquê é que tu fazes squat jerk? E eles ambos responderam da mesma forma, que é interessante. Disseram: eu nunca compreendi o split jerk. Ambos responderam da mesma forma: nunca compreendi o split jerk. E então eu acho que o truque está na passagem do conhecimento. Isto porque vocês, para serem um bom treinador, têm que ser um bom comunicador. Se vocês não conseguirem comunicar aquilo que vocês pretendem do atleta, ele não vai conseguir compreender. Comunicação é aquilo que o atleta aprende, não é aquilo que vocês dizem. Vocês podem estar a falar sozinhos e o atleta não compreender nada. Portanto, a comunicação só se completa com a compreensão do atleta e a execução. Não é? Porque esta coisa de nós dizermos assim, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas não consigo executar. Vocês já ouviram isto com certeza, e isto tem a ver com vos faltar ferramentas para converter aquela informação em ação. Portanto, isso também tem que estar nas vossas mãos como treinadores, tentar arranjar ferramentas, analogias, coisas deste género, não é? Utiliza-se muito agora também no CrossFit e bem, muitas analogias. Olha, imagina que tens uma coisa assim, e, portanto, tentar chegar de alguma forma, exatamente, ao movimento. E portanto, basicamente, a pergunta é: eu prefiro ter um atleta, desculpem, a resposta é: eu prefiro ter um atleta a fazer squat jerk ou power jerk se ele não conseguir fazer split jerk. Só e apenas se ele não conseguir fazer split jerk. Eu quero que ele faça split jerk. Split jerk é efetivamente mais eficiente. Naquela perspectiva que também falamos há um bocado, mais uma vez, mantendo esta questão mais técnica, que durante o ano o atleta é um bocadinho mais por fases, tem fases em que vai levantar mais carga. Nós trabalhamos muito por percentagens. Nós devemos manusear um bocadinho aquilo que são as cargas máximas ou o PR do atleta. Sim, sem dúvida. Isto porque, reparem, há atletas que aquele PR não é real. Pois, é isso. Okay? Portanto, aquilo é o PR daquilo que talvez ele até esteja limitado mentalmente e não fisiologicamente para que aconteça, não é? Portanto, isso muitas vezes é uma questão. Tanto na perspectiva de subir a mais o PR do que propriamente também na perspectiva de descer. De descer também poderia fazer algum sentido. Exatamente.
Também Se tiver descer na também fase poderá. em que está Sim. mais debilitado. Mais debilitado mentalmente. Sim, Mas era uma mentalmente. questão. sem dúvida. E usam mais a percentagem ou RPE também? No alterafilismo usam RPE? É a porcentagem. Júlio, eu responder-te assim, o RPE, Essa é a resposta de Paulo. ele já sabe a minha resposta, o RPE, eu não quero saber dos sentimentos das pessoas para nada, e o RPE é sentimentos, está a ver? O RPE é uma escala de sentimentos, como é que tu te sentes? Não é? Portanto, eu, por exemplo, eu quando à minha mulher não lhe pergunto qual é que é a tua escala de amor por mim, não lhe pergunto em RPEs. Até porque se te portares bem, levas um 10. Exatamente. Estamos a chegar ao ponto fulcral. Estão a ver o que é o RPE? Ela, se eu hoje não lavei a louça, vão ver que o RPE vai ser um bocadinho mais comprometido. Não, o RPE não está muito alto. E é isto. Estão a ver o que é isto? O RPE muitas vezes é disposição, não é fisiológico. Atenção, é disposição. E a disposição é mental. Ok? Muitas vezes, já me tenho acontecido, eu vou-vos explicar aqui uma coisa que prova isto. Eu faço testes nos meus atletas, constantemente. Testo-os. Todas as semanas eles testam. Obviamente, atletas iniciados não testam. Mas os meus atletas mais de topo, todas as semanas testam. Fazem testes... Repetição máxima? Não de repetição máxima. Testes específicos para eu perceber qual é que é o estado de prontidão deles, o estado de fadiga e por aí fora. Okay. E eu todas as semanas testo os atletas. E muitas vezes os atletas vêm-me dizer assim, hoje não vai dar nada que eu estou arrasado. É a melhor puxada, por exemplo. É o melhor salto. Portanto, estão a ver, não há quanto a factos não há. Mas como é que é? Que teste é que faz? Eu normalmente o que eu utilizo depende, como vos disse, depende do nível dos meus atletas. Há atletas numa fase muito baixa, não faço nada. Sim, obviamente precisam de... Exatamente. Atletas medianos fazem squat jump. Fazem squat jump. E atletas de topo fazem test pull. Ou seja, uma puxada de teste de arranco com o PR deles. E com base nisso, eu depois determino a perda de velocidade. Na perda de velocidade eu determino qual é que é o estado de prontidão dele. Se está muito fatigado, se está menos fatigado, portanto se a puxada for muito lenta ele está mais fatigado, se a puxada for mais rápida ele está a subir na forma, uma série de aspectos deste género. E portanto isso é essencial para eu conseguir medir concretamente o que é que eu pretendo dele. Porque o RPE, aliás nós já fizemos algumas pesquisas e utilizamos o RPE, aliás daquela pesquisa que eu fiz aqui convosco, fizemos RPE, e o RPE deu absolutamente zero de resultado. E ainda vos vou dizer, o RPE em português então ainda é mais ridículo, porque é uma percepção subjetiva de esforço. Qual é a percepção que não é subjetiva? Primeiro, uma percepção subjetiva de esforço já está mal escrito. Todas as percepções são subjetivas, não é? Portanto, isto não significa muito. Depois, tem aqui várias questões relativamente a... Eu sei porque é que o RPE se aumentou muito nos últimos anos. Porque facilita as pesquisas. Facilita ao treinador... Não, facilita os resultados. O atleta? Ou... Facilita os resultados. Que é muito fácil de levar alguém a responder-te um determinado RPE. Facilita-te muito os resultados. Sim, mas até olhando um bocadinho para o alterafilismo, realmente o RPE não fará tanto sentido, acho que nem faz qualquer sentido. No powerlifting poderá ser um bocadinho mais questionável, porque no alterafilismo há sempre a questão de, se tu também metes muito para o RPEs, vai-se escalar muito, e aquilo que é fazer mais 2 repetições no snatch, não sabes muito bem. Vou-vos dizer, o movimento é muito completo. Olhando para o powerlifter, o movimento é um bocadinho mais curto em termos de amplitude, é mais fácil tu teres esta percepção do tipo, principalmente com alguns planeamentos que fazemos mais por fora quando estamos tão presentes no treino. Sim. E às vezes eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Reparem, o RPE tem precisamente deriva da escala de Dor e tem precisamente uma exatidão de correlação, cerca de 99 ponto qualquer coisa, ou seja, quase 100% de correlação com o percentual.
sim. Ok? Portanto, depois reparem. Repete-se 7 a 70%. Exatamente. É isso. Tem uma correlação completa e absoluta. Né? Mas depois até não seja, também é relevante porque depois podemos ter sempre o outro lado, mais uma vez, olhando mais para o atleta do powerlifting, propriamente do weightlifting, que é, também não entra naquela frustração de não ter cumprido com aquela percentagem, porque há dias em que supostamente não está tão predisposto. Sim. E Mas isso tens que educar o teu pois atleta. é isso, e como tu não estás presente no treino, fica mais fácil às vezes tu fazes esse planeamento para fora, diz ok, vais tentar colocar uma carga em que faças mais 2 repetições, porque já sabes que o atleta vai dormir mal, dá-te um predisposto para a percentagem que tu querias. Noutra altura específica, metes mais alto, porque já sabes que essas variáveis estão a ser mais controladas. Exatamente. Mas para o halterofilismo é o que eu digo, acho que não faz, eu não sei o que é fazer, mete uma carga em que faças mais 2 repetições de snatch, eu acho que isto não... Isto também tem muito que ver com a vossa prática, né? Tem a ver com a vossa prática e aquilo que vocês vão observando no vosso atleta. Porque há atletas que não dá para trabalhar por RPE, nem por ab singles, nem... Não. Eu vou-vos ser sincero, eu sou completamente contra o RPE nestas modalidades. Rir, Sim. ok. Agora RPE, acho muito mais difícil o RPE que o rir. E requer que o próprio atleta tenha muita experiência. Sim, pode parecer, exatamente, pode parecer a mesma coisa inversa, mas a forma como o entendemos é completamente diferente, está bem? E reparem bem, sabem onde é que o RPE funciona? O RPE funciona em desportos cíclicos, ou seja, vocês vão daqui de bicicleta fazer 80 km com o mesmo ritmo, na mesma velocidade, eu chego lá e pergunto-vos RPE, ok. Claro. Até bem. o próprio treino é bastante... Agora reparem, vocês, João, já foste jogador da bola, vais jogar a bola, andas lá 90 minutos a olhar para o ar e os últimos 10 segundos fazes 3 sprints. Vais dizer, estou no RPE 10. É o que tu vais dizer, isto é RPE 10. E no entanto, todo o resto do tempo aquilo foi uma coisa, não é, completamente desadequada. E reparem, nós somos muito assim. Vocês sabem que nós somos muito assim, nós somos muito daquilo que se fez agora, daquilo que acabou agora, não é à toa que os políticos nos alcatroam as estradas quando está quase a ser as eleições, não é? Não é à toa, nós somos muito virados para isso. Há mais alguma questão, João? Da minha parte também está tudo, obrigado. Foi um gosto. Tinha uma, estava, não é não. Qualquer coisa falamos. Metodologia, querem fazer metodologia do treino, alguma coisa, não? Qualquer coisa falamos em... Agora não estava a pensar, até eu por acaso tinha algumas questões que depois entretanto eu perdi-me aqui um bocadinho no cálculo. Eu tenho uma, como é que vê o futuro do halterofilismo daqui a 10 anos? Eu acho que curto duração de tempo. Eu acho que depende muito de nós, pessoas que estamos dentro do halterofilismo, a dinamização do mesmo. Todos, atletas, treinadores, todos, clubes, depende muito de nós todos, não depende só apenas de um grupo de pessoas. Mas também aqui faz falta saber que as pessoas têm que se unir e por uma causa comum, e se assim for, eu acho que só temos subido e temos visto o halterofilismo a subir agora bastante nos últimos anos, como nunca tivemos, atenção, existem registros, o IPDJ tem registros, eles têm uma folha de Excel com os registros das frequências de atletas que tínhamos, e o máximo de atletas que tivemos foi em 95, creio eu, não sei precisar bem, mas eu acho que foi em 95 ou 96, 300 e qualquer coisa atletas. Nós neste momento temos perto de 1000. Portanto, nunca tivemos números destes. E isto estamos a falar no tempo em que tínhamos utilidade pública desportiva e etc, e estava tudo, e tudo rolava sobre rodas, não é? Portanto, eu acho que tem tudo para progredir. Isto muito se deve, como eu disse, e sem dúvida nenhuma, ao CrossFit, não há absolutamente dúvida nenhuma. Agora, começamos a ter não só as boxes que começam a ter especializações em halterofilismo, que acho muito interessante, porque muita da prática que se faz no CrossFit é halterofilismo, e depois ainda temos outra questão, que é o gesto técnico que o halterofilismo vos proporciona e a capacidade técnica que vos proporciona faz-vos melhor nas outras tarefas, não é? Porque não é fazer burpees que uma pessoa vai ficar tecnicamente melhor, e portanto, e obviamente também mesmo nas provas ninguém ganha por fazer mais 3 ou 4 burpees que o outro ao lado, e portanto basicamente tem sido sempre nestes desportos-chave, e acho que isso nós estamos a começar a ver as coisas a transformar-se neste sentido. Cada vez mais boxes
têm as aulas deles de halterofilismo, que acho que é super interessante. Eu acho que isto é o futuro, até porque eu acho que, como nós tínhamos o modelo antigo, já não funciona. Isto porque, o que é que nós tínhamos antigamente? Tínhamos as coletividades, os clubes / coletividades, que tinham halterofilismo, e nós vemos hoje em dia muitas das coletividades a desaparecerem. As coletividades começam a... Antigamente havia equipas, não era? Tipo o Porto tinha Exatamente, uma o Futebol Clube do Porto tinha uma equipa de halterofilismo. tinha sim, era tinha por sim. Equipas agora O Sporting também tinha. O Benfica não foi do meu tempo, mas eu sei que já logo nos primórdios eles também tiveram. E portanto eu acho que isto também está nas mãos dos dirigentes, obviamente, em começarem a interessar-se por isto, e tem aqui uma nova oportunidade, porque reparem, eu lanço novamente aqui um desafio, que é, nós temos um nicho neste momento de crianças obesas, que é um problema cada vez maior. Essas crianças, reparem, são crianças que não gostam de fazer educação física junto com os outros porque se sentem diminuídos, não gostam de correr porque as capacidades deles já não são as melhores para poderem correr. 90% possivelmente dos desportos exigem que vocês corram. Depois temos o halterofilismo ou o powerlifting, ou seja o que for, que é uma modalidade em que eles sabem o que é que vai acontecer e eles vão ser bons, porque eles estão habituados a carregar peso. E portanto eles não sabem que são bons em qualquer coisa e poderiam aproveitar. Que eram bons. Exatamente, nem sabem que são bons. Exatamente, e portanto até poderia haver um recrutamento até da parte de programas camarários e etc. para introduzir o desporto nestes... perspectiva, eles depois, quando entram nessas modalidades mais eu ia dizer comerciais, mas as modalidades mais conhecidas, futebol ou assim, eles já não têm as competências para aguentar. Exatamente, não conseguem cumprir. E quando eles descobrem outras modalidades, muitas vezes nessa perspectiva se calhar vão levantar bem mais peso que os outros, mas dar outro... E vais incentivar a fazer modalidade. Mais qualquer coisa, e rapidamente vou começar a melhorar. E a ser ativo. E depois podem ter o papel contrário, depois até que se preocupam com isso. Começar a gostar e começam até a... Eu acho que isso seria um passo, e é uma coisa que não é explorada de todo, mas seria um passo interessante também para a dinamização destes esportes de força. Não estou só falando de halterofilismo, até por exemplo no powerlifting. Portanto, porque eles são áreas que eles... Sim, exatamente. Acho que a gente ganha se souber muitos atletas e praticantes. Exatamente, sim. Entretanto descobri a pergunta que queria perguntar há bocado e surgiu-me. Costumas utilizar trabalho pliométrico no planeamento de halterofilismo? Não, de todo. Aliás, saiu literatura esta semana a dizer que adivinhem, a pliometria atletas que saltam mais alto não fazem mais peso. Isto porquê? Reparem bem, isto tem a ver com o treino das capacidades físicas. Se vocês imaginem o seguinte, vocês acham que com um carro de Fórmula 1 vocês conseguem fazer TT, todo o terreno? Com certeza que não conseguiriam, e vice-versa, não conseguiriam. Ou seja, há algumas capacidades que estão demasiado afastadas das outras, ou seja, num plano, na curva força-velocidade, se vocês afastarem muito duas capacidades, ela já vai ter, cada vez vai ter menos transfer, de uma para a outra, cada vez vai ter menos transfer. E o que se percebeu foi que, de facto, o halterofilismo melhoraria as capacidades pliométricas, mas a pliometria não melhoraria as capacidades halterofilísticas. Okay? Portanto, quanto muito, e em crianças, eu vou querer aplicar, por exemplo, treinos pliométricos apenas para lhes ensinar a intenção. Pois, porque pensando nessa questão muito da intenção, o que é certo é que às vezes também temos atletas que faltam um bocadinho essa intenção, não sendo crianças, principalmente de uma forma geral, a população feminina falta-lhe um bocadinho muitas vezes essa própria intenção de saltar mais, de ser mais explosivo. Mas eu acho que é cultural. E isso talvez com o trabalho pliométrico pode ir lá, ou mesmo com o trabalho apenas só com uma barra. Não, inicialmente eu acho que o trabalho pliométrico nesse sentido é essencial. Sim, porque isto estamos a treinar isso mesmo, a intenção. Não estamos a treinar já a própria capacidade física. Pois, okay? Porque depois mesmo o próprio trabalho pliométrico em si requer muito isso, que é a intenção. O que é saltar para uma caixa? Pode ser com intenção ou pode ser sem intenção. Claro, sem intenção, sem dúvida nenhuma. Aliás, reparem, uma das coisas que se diz muitas vezes, por exemplo, que eu já ouvi algumas pessoas dizerem, que é
derivado da mesma questão é um snatch, é um power snatch falhado. Não. Isso é a mesma coisa que eu dizer que uma corrida de 100 metros é uma maratona falhada. Eu não cheguei lá aos 42 metros, desisti aos 100, é uma maratona falhada. Não tem nada a ver. Ou seja, se eu vou treinar para 100 metros, é 100 metros que eu tenho que treinar. Não é? Pode andar ali à volta daquilo. Não é? Se eu fizer 150, se fizer séries de 50, se fizer séries de 25, não é? Eu posso andar ali à volta daquele mundo. Agora, se eu sair muito do espectro daquilo que é o meu trabalho, dificilmente tem transfer. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, imaginem, numa fase off-season, ok, tudo bem, uma fase off-season que é aquilo que nós chamávamos antigamente o destreino, em que pretende-se mesmo fazer uma coisa completamente diferente daquilo que estamos habituados, até porque pode trazer-nos uma maior proficiência em termos de perícia dos skills da aprendizagem motora, e portanto aí, e nesse sentido, tudo bem, sim. Penso que sim. Agora sim, amanhã há dia de prova, não é? Por isso, obrigado, Paulo. Obrigado. Nada, obrigado eu.